Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. No Pit Stop desta segunda-feira, a gente vai tratar aqui de alguns itens que são ilegais, mas que brasileiro adora colocar no carro. Quem está chegando aqui para participação é o nosso comentarista Ricardo Barbosa. Olá, Ricardo. Olá, Fernanda. Olá, nossos ouvintes. Bom dia. Fernanda, eu começo logo falando para o nosso ouvinte Ferreira, que pediu sobre um assunto muito bacana, que é sobre o Tesla. Que legal. Nós vamos preparar para a semana que vem, Fernanda, um assunto bem completo sobre o Tesla, o modelo do carro, o preço, um pouquinho da história. A gente vai trazer muitas informações. Então, Ferreira, aguenta aí, não saia da linha aí, fica aí ouvindo a gente. Semana que vem a gente vai trazer esse assunto que você pediu aí, tudo sobre o Tesla. Carro elétrico, né? Carro elétrico, é o que está bombando no momento, né? Pois é. Isso aí. Então, o Ferreira nos ouvindo, na próxima semana a gente fala tudo sobre Tesla com a participação do Ricardo. E hoje a gente fala de coisas que a gente coloca no carro, muitas das vezes a gente nem sabe que não pode, né? É verdade, Fernanda. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desses acessórios, esses 5 acessórios que são proibidos, ou ele acaba tendo um pouquinho de restrição, mas realmente com algum jeitinho você consegue colocar obedecendo algumas regras. E aí nós sabemos que o brasileiro gosta de ter um carro extremamente personalizado, né? Se ele pudesse, Fernando, ele teria o carro do jeito dele. Cor diferente, roda esportiva, a suspensão ele iria rebaixar, buzina. Tem buzina com som de clube de futebol, ou até mesmo uma buzina mais estridente. Agora está chegando as buzinas aí muito fortes aí nesse momento. A cor do banco diferenciada, o número maior de faróis. Tem pessoas que querem ter assim 6 faróis ali na frente, acha bonito. Aí quer colocar porque vai para a roça, lá é muito escuro. Então, descarga esportiva tem tantos acessórios, Fernando, tem tanta coisa que você pode deixar o seu carro assim do seu jeito, né? Agora, o problema é que alguns acessórios são proibidos ou permitidos com restrições. Eles precisam estar de acordo com a legislação vigente do país, tá certo? Uhum. E aí tem outro detalhe também. Utilizar acessórios fora das especificações pode dar prejuízo de dor de cabeça em uma blitz. E tem o seguinte, pode dar uma multa, que é uma multa grave, e de 5 pontos na carteira, né, no prontuário de CNH, e a multa fica em torno de R$195, assim, para dar um panorama para os nossos ouvintes. Se você fizer alguma alteração nas características originais do seu carro, que não estão autorizadas, como rebaixamento da suspensão, esse item é bem complexo, porque você pode rebaixar um carro até mesmo, Fernanda, e quando você tiver uma colisão, no caso de seguro, o seguro pode negar de pagar o seu sinistro. Porque você rebaixou um carro, ele saiu dos padrões originais de fábrica, a seguradora pode negar. Isso está lá na cláusula, é muito importante que você avise a seguradora que o seu carro está rebaixado na próxima contratação de seguro. Mas vamos aí aos 5 acessórios proibidos, né? Uma delas, Fernando, o primeiro é muito polêmico, que é o engate para carro incapaz de tracionar reboque. Esse item é mais comum do que imaginamos, né? Geralmente a pessoa compra um carro e ele vem com reboque. Ou então ele compra um carro zero e ele coloca um reboque, acreditando que vai proteger a traseira no eventual colisão, né? E outros acabam colocando esse equipamento de uma forma mais para estética. O cara vai dar uma encostadinha lá no shopping e tal, e vai estragar o carro do cara e não o meu. Então ele acaba colocando, né? E preciso esclarecer para os nossos ouvintes que engate e reboque não é um equipamento de proteção contra colisão, né? Além disso, porque numa batida forte, Fernanda, ele vai empurrar aquilo com uma pressão, uma força muito grande, ele vai dar uma tracionada ali na batida e vai fazer com que as longarinas empenem bastante, porque ele vai realmente exercer uma força ali. Então, isso tem que tomar cuidado. A outra coisa que a Toyota, o Corolla, no modelo anterior, no manual do fabricante, ele fala sobre isso, que não pode instalar reboque no carro deles, né? Perdendo até a garantia, possível perda de garantia. Então isso também é muito importante para quem tem um Corolla do modelo mais antigo. Outra coisa é o uso do reboque para veículos leves, que a resolução 937/2022 do CONTRAN, ele traz toda essa regulamentação, que proíbe engate para fins estéticos, né?
Agora, lembrando o seguinte, que você tem um carro que não tem a tração para isso, o seu motor não serve, não é para isso, é proibido, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Agora, se você tiver que instalar esse acessório e tem que possuir, ele precisa ter, você pode tê-lo, mas você precisa ter uma plaquinha metálica inviolável, trazendo o número do registro do Inmetro, tá? Que vem nesse reboque, o nome da empresa, o CNPJ do fabricante, e também tem que estar instalado aquelas tomadas das luzes de sinalização, elas precisam estar acopladas no carro. E o seu carro também ele tem que ter estrutura para puxar um reboque. Isso para que você não tenha problema em uma blitz ou um caso de você parar numa federal e você colocou um reboque, teu carro é um carro que não tem condição de puxar nada. Então, se eles tiverem que implicar com você sobre isso aí, você pode receber multa e pode ser penalizado consequentemente com 5 pontos na carteira. Uhum. Ok? Ok. Bem polêmico, mas quase todo mundo coloca o tal do reboque. Outra coisa que também é bem polêmica também é a película G5. A resolução 960 de 2022 do CONTRAN exige que o veículo tenha transparência mínima, né, na película, na aplicação da película. O para-brisa e os vidros laterais dianteiros têm que apresentar uma transparência de pelo menos 70%. E o percentual deve ser, ele é obrigatório e está gravado na película, geralmente vem gravado com o número, a letra G. Com base nessa marcação, o próprio policial, ele vem com um medidor de transparência, de luminosidade, esse agente do trânsito, e ele mede ali para ver como é que está a película. Eu já vi casos, Fernanda, de que as pessoas tiveram que tirar a película na viagem. Sim, a fiscalização diz que é obrigada a arrancar na hora. Acaba tendo que arrancar. Então, essas pessoas acabam atrapalhando a viagem, traz incômodo, arrancando aquilo tudo e não fica legal. E quando você arranca ali de uma forma inadequada no vidro traseiro, quando tem aquele aquecedor ainda para anti-embaçante ali, ele acaba estragando também. Enfim, dá um prejuízo para você, 5 pontos na carteira, infração grave, R$195 de multa também. Então, toma cuidado, você que quer colocar a película, coloque dentro das regras, dentro da lei, para você não ter problema. Tem alguns detalhes aí que o pessoal que faz a instalação de película sabe muito bem como agir. Ô, Ricardo, essa G5 ela é a mais escura? A G5 ela é um pouco mais escura, mas ela tem uma recomendação aí que ela tem que ficar até 70%. Ela tem a padronização. Você pode usar uma mais escura no vidro traseiro, no carona, lá atrás, nas portas traseiras. Ele permite usar uma cor mais escura. Então tem toda uma regra específica para a película. Então, quando você for colocar a película, converse com o proprietário da loja de acessórios para que você não caia num problema e tenha que pagar uma multa aí depois. Muito complicado isso aí. Uhum. Ok? Certo. Vamos lá, então. Outra coisa que é muito interessante que as pessoas acabam fazendo é envelopamento do carro, sem alteração do documento. Né? Muitos querem ter o carro personalizado, aí ele fala, meu carro é azul, eu quero personalizar, eu quero botar um prata, quero colocar um cor de ouro, eu quero colocar um metalizado, eu quero fazer alguma coisa. Ele começa a envelopar o carro, mas ele esquece de ir lá no Detran e fazer a mudança. O carro dele é branco. Tá? Então, para evitar penalidades em uma blitz, você tem que acertar a documentação junto ao Detran, informando a nova mudança de cor, que é muito importante. É claro que se você pintar o carro, até mesmo uma pintura, ou você fizer um envelopamento menos do que 50% do carro, da carroceria, você não precisa fazer essa mudança no documento. Tá? Existe essa regra. Agora, você passou 60%, 70% do meu carro foi envelopado, eu pintei de cor diferente, quis fazer uma mudança, você precisa acertar essa documentação no Detran, para você também não ter problema junto de uma blitz aí, né? Você pode ter um problema sério de parar o carro e você tem que acertar essa documentação. Imagina o carro tá lá preto e seu carro é prata agora, né? Vai ficar preso, hein, Fernanda? Vai. É isso aí. Outra coisa também que é muito comum e todo mundo gosta, né? É a TV visível pelo motorista com o carro em funcionamento.
Ah, poxa, Ricardo, eu não sabia disso e tal, fui pego. É problema, né? Quem não gosta de uma central multimídia no carro, né? Com DVD, com TV digital, isso é muito legal, isso é muito bom. Só que essa função só pode ser utilizada pelo motorista caso ele esteja com o carro parado. Se ele estiver conduzindo o carro, não pode. E é meio complexo isso, tá, Fernando? Porque a própria legislação diz o seguinte, para quem está no carona e quem está lá atrás pode. Então, se você está ali no carona e a tela está ali na frente, o motorista não pode olhar. O motorista é porque distrai, né? Porque distrai, né? Mas ele está ali. Então, é mais ou menos isso. Porque tem pessoas que botam um sistema e botam ela virada para o condutor, né? E isso é proibido. Agora, tem pessoas que colocam no batimento de cabeça ali, no apoio de cabeça, para as pessoas que estão atrás, botam multimídia para as crianças e tal. Isso tudo é permitido. Mas você também tem que tomar esse cuidado aí para que você não possa ficar com essa televisão ligada, ou DVD, e passando por uma blitz. Isso aí é complicado, dá multa também, infração e multa, ok? Hoje tem alguns carros, inclusive, Ricardo, que eles vêm com esse kit multimídia, né? E quando você está com o carro em movimento, não aparece imagem. Justamente, eu falo sobre isso também. O que acontece? Em alguns modelos, quando você liga o carro, você está em funcionamento com o carro, ele não aciona o kit multimídia para TV e DVD. Isso. Em funcionamento, só com ele parado. Tá? Isso é uma opção que alguns carros já vêm com esse tipo de acionamento. Que é um dispositivo de segurança, né? É um dispositivo de segurança que vale muito a pena, porque a gente acaba se distraindo mesmo, né? Bom, e por último, uma coisa que virou uma febre, né? Que é o xenon. Colocar nos faróis, o xenon em faróis não originais, em carros que não estão preparados para isso, né? Então acabou virando uma febre, a pessoa vai lá, compra essas lâmpadas, o carro dele não está preparado para isso, ele coloca esse acessório e o que acontece? O carro dele fica com aquela luminosidade muito forte, ofuscando outro carro, e isso também é um problema, porque os carros que forem flagrados com xenon não originais de fábrica após 2 de julho de 2011 estão sujeitos a enquadramento de infração grave chamada a retenção do veículo, ou até mesmo que você regularize, acerte ali, troque a lâmpada. Mas não pode. Tem carros que não estão preparados, não foram feitos para isso, tem que ser lâmpada comum, e as pessoas querem deixar o seu carro do seu jeito, do seu estilo, acha bonito, vai lá, coloca um xenon, e aquela luminosidade com aquele farol não está preparado, ele acaba ofuscando o carro que está vindo na direção contrária. Então, a legislação também acaba multando esses carros que estão utilizando após essa resolução de 2 de junho de 2011. Ok, Fernanda? Ok. Tem o Douglas, inclusive, ainda sobre farol, ele está perguntando do de LED. Se o meu carro não veio com o original de fábrica, eu posso instalar? Douglas, o LED, ele tem um detalhezinho que você pode instalar. Tem várias pessoas que fazem alguns detalhes. Ele acaba não ofuscando, é uma coisa leve, é um detalhamento que é feito. A resolução ainda não está, pelo menos que eu saiba, não está falando a respeito dele, porque são coisas que não estão ofuscando o carro que está vindo na direção contrária. É um detalhe que ele vai ou no farol de milha, ou até mesmo no próprio farol. É uma instalação que eles fazem, fica bonito o carro, mas é um detalhe só. Pode sim usar, pelo menos a princípio sim. Uhum. Tem uma outra perguntinha aqui, que não é de acessórios, é sobre gasolina. A pergunta é do Gilmar. Gasolina comum com 25% de álcool, né? Não preciso colocar aditivada, pois o álcool age como aditivo? A pergunta é do Gilmar. Você entendeu? Entendi. É gasolina com 25% de... ela já tem os 25% do álcool, de álcool, né? Aditivada à gasolina. Olha só, hoje você tem a gasolina comum e tem a gasolina aditivada. Você geralmente paga o mesmo preço por ela. Você pode estar utilizando uma quanto a outra. O que acontece? As pessoas às vezes utilizam a gasolina aditivada e ainda colocam a gasolina e ainda colocam um aditivo. Não recomendo, porque já tem o aditivo, né? O álcool, por exemplo, tem alguns casos que tem o álcool já aditivado também. Ele funciona de que maneira? Ele ajuda na limpeza interna do motor. Isso é muito bom, porque os motores hoje estão carbonizando menos.
Então, se você conseguir colocar gasolina aditivada sempre no seu carro, é um bom negócio. Você consegue ter um carro com a parte interna dele, a motorização dele vai ficar bem mais limpo e ele vai funcionar, acredito que bem melhor. Então vale a pena, você pode estar utilizando esse tipo de combustível sem problema algum. Te espero na próxima segunda com tudo sobre o Tesla. E deixando a dica, tá, Fernanda? E você quer trocar o seu acessório, quer botar um acessório bacana? Então procure se informar, ver a legislação vigente no país para você, numa viagem, não ter problema ou ficar parado numa blitz. É isso Deixa essa aí. dica aí. Bom final de semana a todos, boa semana a todos e um forte abraço.